Salve, salve, meus amigos. Professor Cleber Pinho, vamos lá. Vamos trabalhar a execução penal, começar os trabalhos de execução penal para vocês. E o ponto que a gente tem que passar na execução penal não é só diretamente aos artigos da lei de execução penal propriamente dita, tá? A execução penal, ela vai perpassar, é claro, por base a lei de execuções penais, óbvio. Mas também nós temos o quê? Além disso, agregado à legislação nossa interna, nós temos também ramificações. Eu tenho também algumas situações do DEPENG, que tem algumas situações onde tem legislação de transferência de preso para regime federal, conversão de pena e outras situações de legislações ainda esparsas. Então não é só a lei de execução penal. E além disso, a gente tem que olhar sempre o sistema humano, né? Sempre proteção humana internacional. Então posso ter convenções, regras de Mandela, trabalha muito bem isso, regras de READ, tudo bem? Que vai tratar da execução penal. Beleza? Então vamos começando hoje a falar de princípios da execução penal. Vou trabalhar em dois vídeos curtinhos para poder trabalhar os dois princípios. Aliás, vou dividir em dois blocos esses princípios, tá? Esse primeiro bloco, nós vamos começar trabalhando da legalidade e vamos até o princípio do numerus clausus. Vamos lá. E alguns princípios até que você nunca ouviu falar na academia, tá? Nunca viu na faculdade, porque realmente é um estudo mais aprofundado. Vem comigo. Primeiro princípio, claro, o princípio da legalidade, você já deve ter tido base com ele. Ele é a base do nosso civil law, né? O Brasil segue, em tese, o civil law, mas também tem normas coencitudinárias, que são as jurisprudenciais, que é do common law, né? O nosso sistema é romano-germânico e não anglo-saxão, de origem romano-germânica. Por isso que nós trabalhamos o quê? A lei, tudo é lei. Então, o princípio da legalidade, lembra lá, não há crime sem lei penal, não há crime e nem pena sem lei anterior que defina, não é isso? É a legalidade e a anterioridade, né? Então só vai existir crime hoje se essa lei for prevista ontem. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior que defina. Essa norma do artigo 1º do Código Penal, que também está na Constituição Federal, é aplicável também na execução penal? Sim, óbvio, né? Então a legalidade, ela vem estampada na Constituição, como também no Código Penal, mas a lei de execuções penais também trata, tá? Fala que não haverá falta, né, punição ou sanção disciplinar sem que exista o quê? A prévia regulamentação. Isso está lá no artigo 45 da LEP. Então a LEP regulamenta o princípio de legalidade. Toma cuidado que não é nos artigos primeiros da LEP, tudo bem? Outro ponto importante, falando de falta grave, toma cuidado, tá? As faltas graves, elas são estabelecidas pela lei de execução penal. Mas o direito penitenciário é permitido por competência, por mandamento constitucional no artigo 24, inciso 1 da Constituição, permite aos estados, à União, como também ao Distrito Federal, legislar a respeito do direito penitenciário. E dentro desse viés, nós sabemos que as punições leves e médias, a lei de execuções penais fala que vai ser estabelecida pela lei local, tá? Toma cuidado aí que a gente tem a lei de execuções penais de 84, ela traz a classificação de lei local, né? E você sabe, quando a gente estuda direito constitucional, quando eu falo lei local, eu estou falando de lei municipal, né? E lei regional de âmbito estadual. Então toma cuidado com essa classificação da Constituição. Mas aqui na LEP eles falam lei local, leia-se estadual. Tudo bem? Então a lei estadual vai regulamentar as punições leves e as punições médias, tá? Muito importante o recurso extraordinário 972-598 do Rio Grande do Sul, tá? Que trouxe a respeito da falta grave, nós vamos falar muito sobre ela, né? Que é um capítulo próprio da lei, lá no artigo 50 da LEP, que é muito importante para você conhecer ela. É muito importante, ela é muito cobrada para as provas. Então, nas hipóteses dela. Então, a lei, o que é importante? Uma premissa estabelecida pela lei de execuções penais é que para que você faça uma punição do sujeito a uma falta grave, tem que existir um processo administrativo disciplinar, tem que ter um PAD, isso mesmo, tem que ter um advogado defendendo o cara lá no processo executório, para poder investigar ali no processo administrativo e aí sim sair a punição administrativa, que seria o quê? A falta grave. O que é importante, tá? Tem uma súmula vinculante do STF que fala que processo administrativo não precisa de advogado. Só que para esse processo administrativo aqui, é exceção à regra, precisa de advogado. Tudo bem? E aí trouxe o seguinte, tá? Então é requisito essencial para a aplicação da falta grave a existência do PAD, até então a norma estabelece isso, mas esse julgado desse recurso extraordinário falou que se existir uma audiência de justificação com a presença do MP,
e do defensor, tá? E o defensor do condenado supre, ou seja, não precisa, ou seja, afasta a necessidade do PAD. Perfeita? Porque se foi feito dentro do berço do judiciário, pressupõe que houve a possibilidade de ampla defesa contraditória e nessa audiência vai poder afastar a necessidade do PAD. Beleza? É uma exceção à regra, mas a regra pela lei de execuções penais tem que ter PAD. Avançando, nós temos que saber também que para preservar a legalidade, existe dentro da lei de execuções penais, para preservar essa legalidade, essa administração, seguir os preceitos legais, existem dois incidentes chamados excesso da execução e desvio de execução, que estão positivados lá no artigo 185, tá? Excesso e desvio. Decora. Excesso se prende a um caráter quantitativo. Quantitativo. Quando eu falo quantitativo, é excesso. Excesso de pena, ou então dentro do sistema carcerário, sistema prisional, o sujeito sofre uma sanção administrativa de forma indeterminada. Ó, nunca mais você vai ter a possibilidade de ter, digamos, visita íntima, o cara é casado e há um impedimento quanto a isso. Tudo bem? Fora das situações que são estabelecidas, mas há uma sanção indeterminada. Por resto do processo, do resto da sua execução, os 20 anos que faltam, você não vai ter mais esse direito, tá? Isso prende-se a uma ideia de um excesso da execução, e nesse caso, é a possibilidade de um incidente que pode ser provocado pelo MP, pelo Conselho Penitenciário, Ministério Público, o próprio preso, tá? O próprio sentenciado, ou qualquer outro órgão da execução. Aí eu falo, professor, e a Defensoria Pública? Pode, porque a Defensoria Pública é um órgão da execução, tudo bem? De outra banda, eu tenho o desvio da execução. Grava, não pode errar. Desvio da execução se prende a dar um caráter qualitativo, tá? As condições insalubres, que já foram até estabelecidas pelo nosso Supremo, né, que o sistema carcerário brasileiro passa por um estado de coisa de falência, de estado de coisa inconstitucional, né? Beleza? Que surgiu lá na Colômbia. Então, nesse caso, esse termo, né? Então, nesse caso, o caráter qualitativo se prende a uma situação de insalubridade e inadequação do cumprimento da pena. Por isso que, recentemente, não, só tem um tempinho, que houve aquela decisão, né, em São Paulo, que determinou, e foi, inclusive, provocada pela Defensoria Pública, que era a necessidade de colocação nos presídios, né, nos estabelecimentos penais, um chuveiro quente, né, porque a água, em locais, tipo no Brasil, a água é muito gelada, então colocaram, aí o pessoal fala, não pode, o cara tem que sofrer o mal pelo mal, é essa que é a sacada, aqui é um outro ponto importante aqui, tá? Que eu vou te explicar aqui, que vai refletir em um dos princípios também quanto a isso. Mas, quanto nesse caso, você viu a situação de insalubridade, viu a questão de insalubridade, viu na adequação que dá cumprimento da pena, é um caráter qualitativo, e a medida a ser proposta é o desvio da execução. Excesso quantitativo, desvio qualitativo, lembra disso, tá? E os legitimados aqui. E aí eu venho a isso, essa ideia da não marginalização das pessoas presas, vamos entender isso. É muito comum, né? Se a gente vai numa esquina, comer um salgado, né? Começando num barzinho, no botequim, a gente ouve das pessoas que todo o criminoso, né? Aquela visão punitivista, né? Se o cara, lá na escola clássica, né? Se o cara tem livre-arbítrio, se cometeu o crime, o problema é dele, tem que ser punido, né? Tem que pagar o mal pelo mal. Tem uma teoria retribucionista lá da pena, né? Mal pelo mal, o problema é dele. Aí a gente ouve isso. Se ele não fosse criminoso, não era para estar no presídio. Tudo bem, né? Na criminologia já vimos isso, vamos estudar isso também, que existem fatores criminológicos para isso, na teoria do consenso e teoria do conflito, tá? Para explicar isso pela sociologia. Mas para nós aqui na execução penal existe um princípio, tá? Que ele te leva a pensar essa não marginalização, esse princípio da não marginalização do preso, tá? Que é o chamado lex eligibili, ou seja, menor elegibilidade. O que significa isso? É o pensamento de que todo preso na cadeia merece o pior. Né? Todo preso na cadeia merece o pior. Então, o que eu tiver de ruim tem que dar para o cara, porque ele não merece. Pior comida, pior tratamento, colocar situações insalubres, beleza? Essa é o primeiro viés, que é a elegibilidade, ou seja, menor elegibilidade, ou seja, ele não merece. Ele não merece. E casado a isso, eu tenho a chamada teoria da supremacia do Estado, que é casadinha com esses dois conceitos, tá? Que levam a uma marginalização do preso, do condenado. Essa teoria da supremacia do Estado legitima as ações estatais em que eu só vou ofertar para você o que tiver na lei ou na sentença, né?
Ou às vezes até o contrário, às vezes até furta-se a aplicação daquilo que está na... há uma inobservação dos direitos fundamentais, ele sofre um estado de sujeição e é flexibilizado, na verdade, a legalidade. Aliás, eu falo assim, eu vou te cumprir só o que está na sentença, mas o que estiver de fora aí, você não vai ter direito. Entendeu? Então, só o preso ele vai ter um estado de sujeição para o Estado, ou seja, ele tem que receber, ele tem que acatar aquilo. O que o Estado tiver sujeito para, na execução penal, lhe ofertar, é aquilo. Se estão dando um pedaço de pão, tá bom, tá ótimo. Esse aqui que eu tenho que me sujeitar, porque eu mereço isso. Então, esses dois princípios, tá? Essas duas escolas, é a Lex Eligibile, que surgiu lá em 1834, né? Na Inglaterra, esse movimento de menor, né, elegibilidade, elas somadas casam essa ideia de que, e perigosa essa receita de que o sujeito dentro do sistema prisional não vale de nada. Ele não é um ser humano, ele é um inimigo do Estado e merece ser punido. Tudo bem? Cuidado, tá? Outro ponto importante é que a nossa lei de execuções penais, ela tem uma visão mais progressista e viu isso, viu esse movimento, viu esses movimentos, digamos, crescendo durante estados e falou assim, não, tem que estabelecer que no Estado nós temos que ter o princípio da não marginalização legislado. E nós temos no artigo 38 e no artigo 3º da LEP falando que será conservados os direitos do sujeito mesmo se estiver sentenciado, ou seja, ele sendo sentenciado, ele não perde os direitos humanos, digamos assim, não vai ter o direito à água, à comida, então não quer dizer que ele está preso, ele vai cumprir o que está na sentença, mas isso não perde os direitos dele que estão fora da cadeia, ele não deixa, ele conserva os direitos dele fora da sentença, digamos assim, tá? Artigo 38 e artigo 3º, todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei devem ser o que preservado. Beleza? Avança, vem comigo aqui, vamos falar agora de individualização da pena, tá? Na individualização da pena, que ela tem fundamento constitucional, você tem que lembrar que existem 3 planos, tá? Cai muito na prova isso, esses 3 planos, tá? Aí quais são os 3 planos? Primeiro, lá na fase legislativa, o legislador, quando vai produzir a norma, ele tem que analisar, visualizar ela pela sua individualização, ou seja, evitar, por exemplo, a positivação de punições coletivas, né? Punir de forma coletiva. Todo aquele que cometer crime junto vai ser coletivo. Então, punições coletivas, que até é vedado dentro da LEP, né? É vedado as punições coletivas, né? As punições administrativas coletivas, é uma ideia do legislador. Então, o legislador ele tem que ter essa no seu plano legislativo ali, numa situação pré-concepcional legislativa, de fazer a lei pensando na individualização. Segundo plano é o judicial, o juiz por tempo da sentença, ele vai individualizar a pena. Um exemplo aqui desse plano legislativo é aquelas situações onde eu coloco rótulo para todo mundo. Por exemplo, todos aqueles que cometerem crime hediondo deve ser a pena totalmente, integralmente fechada. Todo mundo, tá? Todo mundo vai pro pau. Aí você fala, ou não fala para você, professor, mas tá certo, né? Mas então pro cara cometer hediondo, mas eu falo para você, se o cara cometeu um furto com uso de explosivo, ele furtou usando explosivo, à noite ele foi lá e explodiu, bum, né? O caixa eletrônico. Ninguém se machucou, ele vai lá e pega o dinheiro. Ou ele falsificou uma acetona, entendeu? Falsificou uma acetona. É a acetona. Esses são 2 crimes que são hediondos. Então esse cara que falsificou a acetona, né? Falsificou ali, digamos, ou esse cara que usou de uma dinamite para poder explodir o caixa eletrônico, os 2 vão cumprir a pena integralmente fechada do lado do cara que é o homicida ou o latrocida. Entendemos isso? Então não está se vendo ali na confecção da lei a individualização. Beleza? E depois o Supremo provocado foi e falou assim, não tem esse negócio não, o cara pode progredir. E hoje, a progressão de regime para crimes hediondos, você vai ter que olhar lá o 112, que tem percentagem, mas pode. A lei diz isso, todo mundo tem direito à progressão de regime. Nem que o cara tem que ficar 70% da pena preso para poder progredir, mas o cara tem. Beleza? Então o terceiro plano é o administrativo, que é na execução penal, tá? Quando o cara entra no sistema prisional, é feita uma triagem, tá? Vai ser feita uma triagem para ele, para poder colocar em onde ele vai cumprir a pena, que vai ser analisado todas as, digamos, a conduta criminosa, o crime cometido, ok? Para que possa realizar uma correta cumprimento de pena, uma correta execução penal, visando sempre o princípio da individualização da pena, tá? Avançando, culpabilidade. A culpabilidade tem 3 aspectos, tá? A culpabilidade você estuda lá na teoria do crime, né? Você estuda na teoria do crime, ele faz parte do conceito analítico de crime. Lembra? Conceito analítico. Analítico é dividido, fatiado. Zaffaroni fala conceito fragmentário de crime, é o conceito analítico. Eu vou analisar o crime por pedaços, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então a culpabilidade está aqui como elemento
do crime, com o conceito analítico, integra o conceito analítico. 2, é critério regulador da pena. Quando você vai fazer a pena base, o juiz está fazendo a sua dosimetria, lá na primeira fase ele vai olhar o artigo 59. E lá tem, num critério pendular, ele tem os elementos do artigo 59. Dentre eles, a culpabilidade. Tudo bem? E o terceiro viés, que é a ideia do impedimento da responsabilidade penal objetiva. Tá? A culpabilidade vai analisar que todas as pessoas têm que ser analisado o fato digamos assim, não de forma objetiva, como é um direito civil. Eu faço muito essa questão, né? Por exemplo, o cara está na beira da piscina e ele é um garantidor, ok? Ele está ali nas crianças. Se a criança morrer afogada, ele responde por homicídio culposo e não pelo crime de omissão de socorro, porque ele é garantidor, tudo bem? Porque quando ele comete esse crime, ele comete um crime omissivo impróprio. Mas no intervalo do almoço, ele vai e dorme. E não consegue acordar no horário de voltar para a piscina. Quando ele volta e ouve os gritos das crianças na piscina, ele olha lá, chega lá uma criança afogada. Aí eu pergunto para os alunos, galera, nesse caso, ele responde pelo crime de homicídio? A resposta é não, tá? Por quê, professor? Porque para a aplicação desse crime, lá no artigo 13, parágrafo 2º, eles têm que estar presentes, tem que estar no cenário do crime, porque a lei diz que devia e podia. Então, nesse caso, o fato para ele é atípico. Os alunos falam, não, professor, ele é funcionário da piscina, ele tinha obrigação. Mas se eu fazer essa análise da obrigação, puramente por ter esse vínculo, eu estou fazendo uma responsabilidade o quê? Objetiva. Eu tenho que analisar a culpa dele. E o direito penal só vê essa análise, a culpa. Então, nosso direito penal, a responsabilidade é subjetiva. Entendeu? Então, como ele não tinha como, e a lei fala podia e devia, ele podia, mas não aliás, devia, mas não podia, não estava perto. Então, o fato é atípico. Mas, se você for perguntar, ele pode propor, a família pode propor uma ação contra o clube, sim ou não? Sim, objetivamente. Ele pode responder um processo administrativo e ser mandado embora por justa causa? Sim, mas penalmente não pode, porque no direito penal não há responsabilidade o quê? Objetiva. Inclusive no ECA, só para adiantar. Lá no ECA, a punição de uma medida socioeducativa, tem uma das punições lá, é a reparação de danos. Quem paga o dano? O adolescente. Não são os pais, como é lá no Código Civil. No ECA, a responsabilidade também é subjetiva, atrelada à ideia da culpabilidade. Fechou? Vem pra cá. Pronto, que meta na objetiva. Então, quando eu falar, grava essa macetinha bacana. Toda vez que isso é uma boa para você ficar atento, uma discursiva para lá. Quando você falar de culpabilidade com esse fator para evitar a responsabilidade objetiva, diga sempre que o direito penal brasileiro busca o direito penal do fato. O fato criminoso. Então vamos apurar para ver se o cara teve ou não responsabilidade. E não o direito penal do autor. Eu puno por causa que ele é a pessoa, porque ele é preto. Por causa do seu autor. A responsabilidade para ele é objetiva. Entendeu? Tranquilo? Maravilha. Avançando. Transcendência, intranscendência da pena mínima. Cuidado com essa aqui, tá? Essa aqui é pura daqui, da execução penal. A intranscendência, meus amigos, é aquela premissa constitucional que fala a pena não passará da pessoa do condenado. Lembra disso? A pena, eles também chamam isso de individualização, não seria individualização, mas seria pessoalidade da pena, né? Então diz assim, a pena não passa da pessoa do condenado, salvo nas situações de reparação de danos, que aí pode ser transmitido aos herdeiros no limite da herança, não é isso? Indenização, né? Salvo a indenização até o limite da herança. Mais ou menos isso daí, de cabeça. Mas é isso aí. Então, âmbito civil. Então, eu posso executar os sucessores para ele poder pagar a dívida do pai? Sim, até o limite da herança que foi transmitida. Beleza? Isso é a intranscendência da pena. Bacana, tranquilo, maravilha. Aí vou abrir 2 pontos aqui importantes, tá? A intranscendência da pena é aplicado nos crimes ambientais? Sim, posicionamento novo do STJ. Eu vou te perguntar mais. Pode ser aplicado com uma pessoa jurídica? Sim. Uma pessoa jurídica que lá no crime ambiental pode ser imputado o crime a ela, se ela fundir ou ela extinguir, ela morreu, a empresa morreu. A pena morre com ela? A resposta é sim, desde que não exista fraude. É claro, às vezes há uma fusão, morre a empresa e nasce outra. E aí aquele esquema é para poder apagar o crime. O STJ disse, se extinguiu a pena, olha, se extinguiu a empresa, ela morreu, aplica-se a intranscendência, ela não transfere-se a outro, ok? Aos herdeiros, aos sucessores. Essa é a ideia, tá? Mas se tiver fraude, aí não se aplica. Aí o crime continua, tá? Ele vai ser passado aos sucessores.
Então, aplica-se a intranscendência da pena também para a pessoa jurídica nos crimes ambientais. Beleza? A transcendência mínima, gente, é óbvio que a ideia é que o Rodrigo Duque Roing, que é um cara que é top da galáxia, que trabalha muito bem a parte de execução penal, nessa visão, esse viés tanto mais humano, né? Ele trata o seguinte, ó, há uma transcendência mínima. Queira ou não queira, o cumprimento da pena pelo sujeito há um efeito deletério aos seus parentes. Alguém vai sofrer com isso. A revista íntima da pessoa dentro do presídio, entendeu? O tratamento realizado aos filhos quando ele vai visitar o pai na cadeia. Então, essa transferência da punição também para os familiares é visto como ocorreu ou há uma transferência. Há uma transcendência, nem que seja o quê? Mínima. Tudo bem? Então, a transcendência mínima é isso. É repassar a pena, mesmo que de forma direta ou indireta, aos sucessores, aos familiares que vão sofrer com o pai na cadeia e vão sofrer também a responsabilidade de forma indireta, digamos assim. Celeridade ou duração razoável da pena, da execução penal, tá? Aí eu tenho fundamento na Convenção Europeia, eu tenho fundamento na Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Eu tenho fundamento também na nossa Constituição Federal, que é a celeridade processual. Mas, professor, execução de pena, o cara já está condenado. Pois é, mas eu tenho instrumentos dentro do processo, execução penal, que possibilitam o sujeito de adiantar o cumprimento da pena. Tem os institutos da remissão de pena, eu tenho o instituto que ele pode existir a progressão de regime, eu tenho o instituto do livramento condicional, eu tenho vários institutos que eu posso trabalhar a permissão de saída, né, para poder estudar, mas necessita de um procedimento, necessita de uma agilidade administrativa, necessita de que esse processo administrativo ande, entendeu? Então, a celeridade vai ser aplicada na execução penal, deve ser aplicada, entendeu? Então, não estou falando que a pena dele, que ele pegou 10 anos, tem que passar mais rápido, não é isso, mas o processo de execução ali dentro, para que ele possa ter uma pena reduzida, ou a possibilidade de progredir de regime, ou de trabalhar e diminuir a pena, tem que ser eficiente, entendeu? Então, a parte administrativa ali dentro do estabelecimento também deve ser aplicada esse princípio da celeridade, tá? Números clausos, né? E o último tópico desse bloco nosso. Números clausos vai tratar o seguinte, ó. A ideia é essa, cada um que sai do sistema, entra outro, tá? Então, cada nova entrada entrou no sistema, a ideia é a saída de outro. Essa é a ideia dos números clausos, né? Então, a ideia é de que há essa substituição, para que entre um, tem que sair. É claro, não estou falando a ideia da superpopulação, causar uma situação de entrada de massa, não. A ideia é que isso tem que ser aplicado de uma forma, uma regra, para que haja essa rotatividade, tá? E aí o números clausos, tá? Ele vai trabalhar 3 espécies, preventivo, direto e o progressivo. O preventivo, ele dá a seguinte sugestão, cara, sai um, entra outro, né? Ah, não tem vaga para entrar, então pega esse sujeito que não conseguiu entrar no mercado, tá lotado. Não, vamos meter mais um aqui. Não, peraí, tá lotado, o sistema aqui tem uma limitação, não tem. Então, eu olho, pô, então não tem como encaixar, então faz o seguinte, vai para uma prisão domiciliar. Ele fica em prisão domiciliar, e é claro, esse tempo de prisão domiciliar também já vai ser contado com o cumprimento de pena. Aí, surgindo a vaga, ele entra, entendeu? É um sistema, é uma ideia de preventivo. A segunda é o direto, tá? Aí reflete muito a súmula 56, súmula vinculante 56, que é aquela ideia que possibilita a chamada, uma progressão, né? A progressão de regime. É aquela ideia que, uma substituição. Por exemplo, o cara está no semi-aberto, tá? Ele está fechado para semi-aberto. E aí não tem vaga ao semi-aberto. Tá? Aliás, ou não há semi-aberto. O que a súmula fala? Ó, esse cara não pode sofrer por culpa do Estado, então progride ele para o aberto. Tudo bem? Então admite, por analogia ao 180, a conversão na PPL em PRD também. Tá? Então eu posso converter, ou até converter, a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Então eu posso usar o 56 também para isso. A ideia, ao invés de mandar o cara para o aberto, é fazer o quê? A conversão da PPL em PRD. No cumprimento de pena. Tá? Requisitos objetivo, que é a proximidade com o tempo do indulto e da comutação de pena, né? Ele está chegando perto do prazo do indulto, ou uma comutação de pena, ele tem aqueles requisitos básicos objetivos. Tem, beleza, é um requisito. E o subjetivo é o que é o BCC, o bom comportamento carcerário, para que possa ocorrer essa conversão aí. Tá? Isso é a doutrina que traz. E por fim, é o números clausos progressivo, que é, nesse caso, a chamada transferência em cadeia. Aí, nesse caso, é só você lembrar do persalto, aquela primeira hipótese que eu disse. Não tem semiaberto, a ideia é fechado, semiaberto e aberto. Não tem semiaberto, pula direto para o aberto, com tornozeleira e está resolvido. Então, números clausos per saltum, só vamos lembrar, é a chamada transferência em cascata, também conhecido como progressão per salto. Beleza? Um abraço, até mais, tchau, tchau.